O espiritismo não se mistura com o movimento espírita feito pelos homens. Nós aqui temos que estudar cada vez melhor o espiritismo para melhor compreendê-lo e melhor aplicá-lo na nossa vida. E aí, então, a discussão gira em torno dessa questão. E aí, kardecismo ou espiritismo? Bem, espiritismo significa doutrina dos espíritos. Kardecismo significa doutrina de Kardec. Bem, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, lançou uma doutrina própria. Ele é o chefe do espiritismo. Ele é o criador do espiritismo. Então, vamos trazer a todos, a partir de agora, a nossa pesquisa feita nas próprias obras assinadas por Allan Kardec. E vamos iniciar com o Livro dos Espíritos. Não sei se você, Arthur, e demais que estão aqui nos assistindo, já pararam para pensar no título dessa obra. O Livro dos Espíritos. Esse título é muito significativo. Kardec, no título, já está dizendo que a obra foi feita pelos espíritos. Mas vamos passar a palavra, então, a Allan Kardec, começando pela primeira página do livro, que é aquela página que abre todo e qualquer livro, tecnicamente é chamada de frontispício ou página de rosto, que a maioria pula, né? Porque a maioria já vai lá para o conteúdo e esquece que essa página é importante porque traz as informações básicas sobre a obra. E Allan Kardec publicou nessa página inicial o seguinte, vou ler o que está escrito lá. O Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Allan Kardec. Então, olha só, na página de rosto, a página que abre o Livro dos Espíritos, já está a informação. Os ensinos que compõem a doutrina foram dados pelos espíritos superiores. E esses ensinos foram recebidos e ordenados por Kardec. E é ele mesmo que escreveu isso, o próprio Kardec. Mas será mesmo? Vamos ao conteúdo, então, da obra. Vamos a uma parte que também muita gente pula, que é a introdução. Muita gente acha que a introdução de livro é muito chata, né? Você já quer logo ler o conteúdo, não quer saber de nada que está fazendo a apresentação da obra. Mas a introdução é escrita pelo próprio Kardec. E ela é muito importante, porque ele estabelece uma série de parâmetros para entendermos o Espiritismo. Então, logo no item 1 dessa introdução, diz então aqui Kardec, para as coisas novas, necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significação bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-las à doutrina dos espíritos. Opa, temos que parar aqui. Como é que é? Aplicar ao quê? A doutrina dos espíritos. Olha só, ele não usou nem a palavra espiritismo, nem as palavras doutrina espírita. Aqui ele afirma que é doutrina dos espíritos. Daí, então, vai surgir espiritismo, doutrina espírita ou espiritista. Mas tem mais nessa introdução. Vamos ao seu item 17. Então, item 17 da introdução do Livro dos Espíritos. Palavras de Allan Kardec. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, etc.
Nem vou ler o resto. Então, a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, os desencarnados. Como Allan Kardec diz que essa é a verdadeira doutrina espírita, então existe uma falsa doutrina espírita. Mas que falsa doutrina espírita é essa? São as formulações, os enxertos, que de vez em quando nós formulamos. Mas alguém já vai dizer, mas Marcos, eu, você, todos nós, somos também espíritos. Mas é claro, sem nenhuma dúvida, eu sei que vim do mundo espiritual pelo nascimento e sei que vou retornar a ele pela morte. Todos nós somos almas ou espíritos. Mas Kardec aqui está se referindo explicitamente aos desencarnados, não a nós que estamos aqui encarnados e que podemos perfeitamente nos equivocar. Então, o espiritismo, ele está nos ensinos dos espíritos.